Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada sobre os temas que estão, assim, mexendo com o mundo da tecnologia e das finanças hoje em dia. Isso aí. Hoje, olha, temos um cardápio bem variado. Vamos navegar pela situação atual do Bitcoin, ficar de olho em decisões macroeconômicas que, podem impactar tudo. Com certeza. Vamos analisar também movimentos de empresas, de governos em relação às criptomoedas e até ver como a inteligência artificial está se juntando, esse ecossistema todo. A nossa missão aqui é, como sempre, sabe, extrair o essencial dessas fontes, tentar conectar os pontos e entender o que realmente importa por trás das manchetes. Então, vamos lá. Vamos ligar esses pontos? Exato. E a variedade dos assuntos de hoje mostra bem como o mundo cripto deixou de ser tipo um nicho isolado, né? Ele está cada vez mais conectado com as finanças tradicionais, com as políticas governamentais e, claro, com as tecnologias que a gente usa todo dia. É um cenário bem complexo e que muda muito rápido. Perfeito. Vamos começar então sentindo o pulso do mercado Bitcoin. Depois de atingir novas máximas históricas lá em outubro, parece que o preço deu uma estabilizada agora, certo? Está negociando numa faixa ali entre 105 mil e 113 mil dólares. Isso, uma lateralização bem notável. O preço está tecnicamente abaixo da média móvel de 50 dias, que está ali por volta dos 114 mil dólares. Um indicador de tendência mais de curto prazo, né? Uhum. E esse é visto como um suporte de longo prazo mais robusto, sabe? Tem uma certa tensão aí nesse ponto. Entendi. E essa calma aparente, segundo uma das fontes que a gente viu, tem muito a ver com a expectativa pela decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros, né? Sim. O curioso é que um corte pequeno, tipo 0,25%, já aparece totalmente no preço, o mercado já espera isso. A grande questão é o anúncio sobre o fim do aperto quantitativo, o tal do QT. Exatamente. O QT que é? Bom, basicamente é o processo do Banco Central retirar dinheiro de circulação, vendendo os ativos do balanço dele, né? Isso tem um impacto direto na liquidez global. Claro. O mercado quer saber quando essa torneira vai parar de fechar, ou talvez até começar a abrir um pouquinho. Uma pausa ou o fim do QT poderia injetar mais liquidez nos mercados, o que historicamente tem sido positivo para ativos de risco, como o Bitcoin. E vale lembrar que essa lateralização veio depois de uma certa euforia, pode-se dizer. Os dados de inflação de setembro lá nos Estados Unidos, que vieram um pouco melhores que o esperado, deram uma animada em Wall Street. S&P 500, Nasdaq, tudo batendo novas máximas. Sim, sim. Mas esse otimismo todo parece que não contagiou totalmente o mercado cripto ainda, né? Não mesmo. O apetite por risco voltou aos mercados tradicionais, mas parece que está mais seletivo no mundo cripto nesse momento. Contudo, tem uma análise interessante da 21 Shares que a gente viu. Ah, sim. Tese que argumenta que outubro não foi um mês perdido, sabe? Talvez tenha sido o prelúdio de um rally de fim de ano para o Bitcoin. Eles estão mais otimistas. Interessante essa visão. E quais seriam os motores para essa visão mais otimista da 21 Shares? O que eles apontam? Olha, eles apontam principalmente para dois eixos. O primeiro é justamente essa melhora esperada na liquidez global, com o Fed sinalizando o fim do QT. Certo. Eles até lembram que desde 2020 o Bitcoin costuma reagir bem, sabe? Com altas de 10 a 20% nas semanas seguintes a grandes mudanças ou choques globais que afetam a liquidez. Faz sentido. E o segundo eixo é um ambiente regulatório e institucional que pode se tornar mais favorável. Isso inclui desde a possível reabertura completa do governo americano, o que agilizaria aprovações de ETFs, por exemplo, até avanços em leis específicas para cripto e o interesse crescente de fundos institucionais. E não só nos Estados Unidos, mas também em centros importantes como o Reino Unido, Hong Kong e Coreia do Sul. É uma perspectiva bem interessante, realmente, baseada nesses fatores macro e institucionais. Mas, claro, tem sempre o contrapeso, né? Sempre. Uma das fontes menciona o Polymarket, aquele mercado de previsões, onde as apostas de que o Bitcoin cairia abaixo de 100 mil dólares antes do fim do ano aumentaram recentemente. Chegaram a 52%,
o sentimento ainda está meio dividido. Sem dúvida. E tecnicamente falando, os níveis para a gente ficar de olho são bem claros. Os 113 mil dólares são importantes porque representam mais ou menos o preço médio de compra dos investidores que entraram mais recentemente, os chamados holders de curto prazo. Ok. Perder esse nível pode indicar mais pressão vendedora, sabe? Abaixo disso, o suporte mais forte está ali perto dos 111 mil. E para cima, a resistência-chave está em 117 mil dólares. Romper esses limites deve ditar o próximo movimento mais significativo do preço. Entendi. E teve um dado técnico que me chamou a atenção numa das análises. A questão da desalavancagem no Open Interest. O que é isso exatamente? Sim. O Open Interest ele mede o valor total de contratos futuros de Bitcoin que estão abertos, ou seja, que ainda não foram liquidados. Certo. O que a gente viu recentemente foi uma desalavancagem saudável, como eles chamam. Foi uma redução nesse volume que aconteceu no meio de uma certa correção de preço e algum pânico. E, historicamente, esse tipo de limpeza, sabe, onde as posições que estão muito alavancadas são fechadas, muitas vezes precede a formação de um fundo de mercado. Interessante. É o oposto daquela euforia excessiva no Open Interest que frequentemente antecede grandes quedas. Nesse contexto, uma carteira que os analistas monitoram, conhecida como 0xC3, até aproveitou para aumentar posições compradas em BTC e abriu também uma posição alavancada em Solana. Então, alguns players grandes parecem ver essa correção como uma oportunidade. Essa leitura do Open Interest é bem relevante mesmo. Agora, essa volatilidade toda, essas diferentes visões sobre o futuro do preço, levantam outra questão, né? Como é que as empresas que decidiram lá atrás colocar Bitcoin nos seus balanços estão sendo percebidas pelo mercado financeiro tradicional? Tivemos uma notícia importante sobre a Strategy nesse sentido. Sim, é uma notícia que estabelece um marco, eu diria. A S&P Global Ratings, que é uma das maiores agências de classificação de risco do mundo, atribuiu pela primeira vez um rating de crédito à Strategy. E qual foi a nota? A nota foi BB. Isso a coloca na categoria de junk bond ou título especulativo, apesar de eles terem dado uma perspectiva estável. Junk bond? Nossa, isso soa meio preocupante. Quais foram as justificativas da S&P para essa classificação tão baixa? Olha, os argumentos da S&P se baseiam em alguns pontos principais. Primeiro, a concentração extremamente alta dos ativos da empresa em Bitcoin. Isso, claro, aumenta muito a volatilidade do balanço, né? Sim. Segundo, um foco de negócios que eles consideram limitado, já que o negócio original de software da empresa gera pouco lucro hoje. Terceiro, uma capitalização ajustada ao risco, que eles acham fraca. Entendi. Dívidas estão em Bitcoin ou alocadas no negócio de software. Então a crítica é bem focada na própria estrutura da estratégia de tesouraria em Bitcoin da Strategy. Exatamente. E o mais significativo disso tudo é que essa é a primeira avaliação desse tipo feita pela S&P para uma empresa com essa estratégia específica. Isso meio que cria um parâmetro, sabe? Uma referência de como o sistema financeiro tradicional pode começar a avaliar o risco de crédito de empresas que adotam o Bitcoin como ativo de reserva principal. É interessante notar que é o mesmo rating B- que o Sky Protocol, a antiga MakerDAO, um projeto DeFi, recebeu. Embora por razões diferentes, claro, ligadas à estrutura deles lá. Entendi a comparação. E qual foi a reação do mercado a essa nota? As ações da Strategy caíram muito com o anúncio? Curiosamente, não. Apesar da classificação como junk e a empresa precisaria subir, assim, 6 degraus na escala da S&P para chegar ao grau de investimento, que é o BBB-, e de uma queda acumulada no ano, Sim. as ações da Strategy até subiram um pouquinho, cerca de 2,27% no dia do anúncio. Parece que o mercado que investe na empresa ou já precificava esse nível de risco, ou talvez valorize outros aspectos da estratégia que vão além do rating de crédito. Curioso mesmo. E a S&P também sinalizou que seria necessário para uma melhora no rating, né? Basicamente, aumentar a liquidez em dólar, reduzir a dívida e continuar mostrando que consegue acessar o mercado de capitais mesmo em momentos de baixa do Bitcoin. O risco de um rebaixamento, por outro lado, viria se a empresa fosse forçada a vender Bitcoin no momento ruim para pagar dívidas que estão vencendo. Isso realmente levanta uma questão importante sobre a sustentabilidade a longo prazo dessa estratégia tão concentrada, né? Especialmente em ciclos de baixa do mercado. Sem dúvida. Saindo agora das empresas e olhando para os governos,
a gente encontra exemplos de abordagens totalmente opostas em relação ao Bitcoin e à mineração. É um contraste bem claro, né? Sim, totalmente. De um lado, temos uma proposta bem ousada na França e do outro, uma decisão bem restritiva no Canadá. Vão em direções diametralmente opostas. Começando pela França, então, um projeto de lei do partido UDR propõe algo bastante audacioso: criar uma reserva estratégica nacional de Bitcoin. A ideia é acumular, via compra e mineração, cerca de 2% do fornecimento total de Bitcoin. Isso daria algo como 420 mil BTC ao longo de vários anos. Eles estão chamando isso de ouro digital nacional. É uma proposta que detalha até como seria financiada, o que é interessante. Eles sugerem usar energia excedente da França, principalmente nuclear e hidrelétrica, que eles têm bastante, para mineração estatal ou com incentivos fiscais. Propõe também usar fundos de poupanças populares que são geridas pelo Estado, como o Livre-A e o LDDS, para fazer compras diárias de Bitcoin, uma quantia até considerável, uns 15 milhões de euros por dia. Nossa. Além disso, sugerem que o governo guarde os bitcoins que são confiscados em operações policiais, em vez de leiloar, como fazem hoje, e até avaliar permitir o pagamento de impostos em BTC. Uau! E o projeto também apoia stablecoins lastreadas em euro, mas, curiosamente, se opõe ao desenvolvimento de um euro digital oficial, o CBDC, que seria a moeda digital do Banco Central Europeu. E ainda pede um relaxamento das regras MiCA, que é o grande marco regulatório cripto da União Europeia. Parece um abraço quase completo ao Bitcoin como um ativo estratégico para o país. Mesmo que as chances de aprovação sejam consideradas baixas, né, dado o número de assentos do partido no parlamento, o gesto político é forte, não acha? Sem dúvida. Posiciona o partido como um defensor da indústria cripto e, talvez, da soberania digital da França. Ecoa um pouco algumas narrativas pró-Bitcoin que a gente vê em outros lugares. É uma aposta na inovação e numa visão de futuro onde o Bitcoin teria um papel estatal relevante. E agora, vamos para o outro lado da moeda, literalmente. No Canadá, a província da Colômbia Britânica tomou uma decisão radicalmente diferente sobre mineração. Sim, eles decidiram banir permanentemente a criação de novas operações de mineração de criptomoedas na província. Isso veio depois de uma moratória, uma pausa, que já estava em vigor há 2 anos. Banir permanentemente? E qual a justificativa para uma medida tão drástica assim? A justificativa oficial é a proteção do fornecimento de energia da província. A Colômbia Britânica tem uma matriz energética majoritariamente limpa, baseada em hidrelétricas, né? Certo. O governo argumenta que a mineração de cripto consome uma quantidade imensa de eletricidade. Uma das fontes que a gente viu cita estimativas de mais de 11.700 gigawatts por ano. Isso é energia suficiente para abastecer centenas de milhares de casas. É muita coisa. E, na visão deles, esse consumo todo não traz benefícios econômicos ou empregos suficientes em troca para a província. Eles preferem direcionar essa energia para outras indústrias que eles consideram mais estratégicas localmente, como o processamento de gás natural ou produção de hidrogênio verde. Eu entendi a lógica deles. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente vê claramente o choque de prioridades, né? A proposta francesa, mesmo que ainda seja só uma proposta, foca em soberania financeira, em inovação, no potencial de reserva de valor do Bitcoin. Já a decisão da Colômbia Britânica prioriza a gestão de recursos energéticos e o desenvolvimento econômico por vias mais tradicionais, digamos assim. São visões de mundo bem distintas sobre o papel e o custo-benefício dessa tecnologia blockchain. Essa tensão entre visões de mundo também aparece na forma como as tecnologias cripto e de IA estão sendo integradas em plataformas que a gente usa no dia a dia. Vamos ver alguns exemplos recentes disso. Começando pela Truth Social. Ah, sim! A plataforma de mídia social ligada ao Donald Trump, a Truth Social. Ela anunciou uma parceria com a Crypto.com. Certo. O objetivo é lançar mercados de previsão dentro da própria rede social, um produto que eles estão chamando de Truth Predict. A ideia declarada, pelo menos, é democratizar a informação para os usuários deles. Mercados de previsão. Esse é um setor que tem crescido bastante ultimamente, certo?
Exponencialmente. Plataformas como Polymarket e Cauchy já atingiram avaliações bilionárias. As fontes mencionam valores que colocam a Polymarket ali entre 12 e 15 bilhões de dólares. Nossa! E a Cauchy acima de 10 bilhões. Até a Intercontinental Exchange, que é a dona da Bolsa de Nova York, a NYSE, fez um investimento bem significativo na casa dos 2 bilhões de dólares na Polymarket. É um mercado que está pegando fogo. Uau! E o que torna essa iniciativa da Truth Social diferente das outras? Olha, a principal novidade seria a integração direta com uma rede social. A ideia é que os usuários possam usar pontos ou recompensas que eles ganham na plataforma, as tais Truth Gems, para convertê-los em token CRO da Crypto.com e, assim, participar desses mercados de previsão sobre diversos eventos, política, esportes, enfim. Seria uma forma de engajar a base de usuários da rede social nesse tipo de aposta ou previsão, né? As pontos que a gente analisou também mencionam uma questão sobre os laços da família Trump com esse setor, né? Sim, é um ponto que levantaram. O Donald Trump Jr., ele atua como conselheiro tanto na Cauchy quanto na Polymarket, que agora se tornam concorrentes diretos dessa nova iniciativa da Trump Media, a empresa do pai dele. E como ele também é fiduciário do Trust, que detém a participação do Donald Trump na empresa, as fontes apontam para potenciais conflitos de interesse que podem surgir aí. É algo que, com certeza, vai atrair a atenção regulatória e da mídia. Com certeza. E como é que está a situação regulatória desses mercados de previsão em geral? Eles são bem aceitos? Então, está em evolução e sob bastante escrutínio. A Cauchy, por exemplo, está em litígio com reguladores no estado de Nova York. A Polymarket já teve questões no passado com a CFTC, que é a agência federal que regula derivativos nos Estados Unidos. Certo. E recentemente houve investigações lá na Noruega sobre possíveis manipulações em apostas relacionadas ao Prêmio Nobel da Paz, que foram feitas via Polymarket. É um setor inovador, sem dúvida, mas que caminha numa linha tênue com as regulações sobre jogos de azar e derivativos financeiros. Não é simples. Entendi. Mudando de plataforma agora, mas ainda nessa intersecção de tecnologia e finanças, tivemos uma parceria de peso entre PayPal e OpenAI. Sim, essa foi grande. Uma parceria que vai permitir aos usuários do ChatGPT fazer compras usando o PayPal diretamente pela interface do chatbot. Direto no chat. Exato. E considerando que o ChatGPT tem, segundo a fonte, centenas de milhões de usuários semanais, o potencial disso é enorme. Isso animou bastante o mercado, as ações do PayPal subiram 10% com a notícia. Imagino. E a empresa também aproveitou o momento para elevar a previsão de lucro dela e anunciar o seu primeiro dividendo para os acionistas. Então, foi uma notícia muito positiva para eles. Isso parece ir além de simplesmente adicionar um botão de pagar com PayPal, né? Tem algo mais aí. Com certeza, entra num conceito que estão chamando de comércio agêntico. A ideia é que ferramentas de IA, como o ChatGPT, não apenas respondam perguntas, mas que elas ajam em nome do usuário. Como assim? Tipo, pesquisando produtos, comparando preços e, agora com o PayPal, finalizando a compra. O PayPal está se posicionando para ser a infraestrutura de pagamento dessa nova forma de comércio que é mediada por inteligência artificial. É uma aposta no futuro de e-commerce. Muito interessante esse conceito. E para completar esse quadro de integração, a gente tem a Visa expandindo fortemente a atuação dela com stablecoins. Exato. A Visa anunciou que vai adicionar suporte a mais 4 stablecoins, aquelas criptomoedas que são pareadas com moedas fiduciárias, como o dólar, né? Sim. Elas vão operar em 4 blockchains diferentes. E o mais importante, a Visa vai permitir a conversão dessas stablecoins para mais de 25 moedas tradicionais, moedas fiduciárias. Eles relatam que o volume de gastos em cartões Visa que estão ligados a contas com stablecoins quadruplicou só no último ano. Quadruplicou. E o volume total de stablecoins realmente impressiona, né? Os números são gigantescos. São colossais. Uma das fontes que a gente viu, citando um relatório da Andreessen Horowitz, fala em 46 trilhões de dólares movimentados por stablecoins no último ano. 46 trilhões? É muito dinheiro.
Mesmo filtrando para o que eles consideram transações orgânicas, ou seja, excluindo bots e certas operações DeFi mais especulativas, o valor ainda seria de 9 trilhões de dólares. Uau. Isso já supera o volume da própria Visa e compete com grandes sistemas bancários globais. E com o fornecimento total de stablecoins ultrapassando os 300 bilhões de dólares, os emissores dessas moedas se tornaram coletivamente grandes compradores de títulos do Tesouro americano. É um mercado com implicações sistêmicas já. É impressionante. E qual a estratégia da Visa por trás dessa expansão toda com as stablecoins? Onde eles querem chegar? Olha, parece ser um foco bem forte em facilitar pagamentos internacionais e também em mercados emergentes. Casos de uso como remessas de dinheiro, pagamentos entre empresas, o B2B, e pagamentos para trabalhadores da economia gig, tipo freelancers, são mencionados como área-chave. Faz sentido. Eles estão pilotando o uso de stablecoins como o USDC e EURC para pré-financiar contas através do Visa Direct. Isso pode agilizar muito a liquidez global para pagamentos. E estão criando uma plataforma, a VTAP, para que bancos parceiros possam, no futuro, emitir suas próprias stablecoins usando a infraestrutura da Visa. É uma aposta muito clara que as stablecoins serão parte fundamental dos trilhos financeiros do futuro. Eles não querem ficar de fora. Entendi. Então, depois de cobrir tudo isso, foi bastante coisa, o que a gente pode tirar como conclusões principais? Vimos uma tensão clara do mercado Bitcoin, essa calmaria atual contrasta com um otimismo ainda cauteloso para o fim do ano, né? Baseado em liquidez e fatores institucionais. Vimos também o sistema financeiro tradicional começando a, de fato, lidar com modelos de negócio baseados em cripto, como mostra a avaliação da Strategy pela S&P. Enquanto, do outro lado, propostas como a da França acenam para uma adoção até estatal do Bitcoin. E, claro, o contraste gritante com a Colômbia Britânica, que está priorizando a energia. Exato. E, finalmente, essa integração acelerada de cripto e IA no nosso dia a dia. Seja em redes sociais com mercados de previsão, no comércio eletrônico via chatbots ou na infraestrutura global de pagamentos com a Visa abraçando as stablecoins em grande escala. O quadro geral que fica é de uma transformação profunda e acontecendo em tempo real da infraestrutura financeira e digital. As stablecoins, em particular, estão se consolidando como uma força disruptiva muito grande, rivalizando volumes de gigantes estabelecidos como a Visa. E a IA começa a se integrar a esses fluxos de valor de maneiras totalmente novas. Isso nos deixa com uma pergunta final para refletir, né? Temos, de um lado, a cautela de agências como a S&P, as preocupações energéticas de governos como o do Canadá. Do outro lado, temos volumes massivos de stablecoins sendo transacionados, empresas como Visa e PayPal apostando forte na integração, e até propostas de reservas nacionais de Bitcoin surgindo. Pensando no próximo ano, o que será que vai pesar mais? A percepção de risco associada a esses ativos ou a utilidade real que eles estão começando a demonstrar em aplicações práticas e na própria infraestrutura financeira? Onde essa balança vai pender? É a grande questão. Fica essa provocação para o nosso ouvinte pensar. Agradecemos muito a companhia nesta análise e nos encontramos na próxima conversa aprofundada. Até a próxima!